Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Cunha, eu sou especialista em cardiologia e trabalho no SAMU há mais de 10 anos. Vamos dar início à nossa aula de atendimento no trauma na vítima pediátrica. Então, a gente vai falar um pouquinho das particularidades da criança e o que a gente tem que ter atenção na hora da avaliação pediátrica. Então, ao final da aula, os objetivos, né, que vocês consigam identificar as características próprias da criança como um doente traumatizado e saiba descrever a abordagem primária do trauma pediátrico. Então, começando um pouquinho falando sobre a estatística, né, no mundo, segundo a OMS, estima-se que cerca de 950 mil crianças morrem por trauma e dezenas de milhões são hospitalizadas com lesões não fatais. Então, sem sombra de dúvida, o trauma é o maior problema de saúde pública mundial. Então, essa estatística, né, da OMS, e aqui no Brasil, a gente não está muito distante disso. Também é um problema muito grande de saúde pública. E eu trago essa estatística aqui do DataSUS, onde a gente consegue observar as 6 principais causas de morte na infância de 0 a 14 anos. A primeira delas, olha só, trânsito. Então, paciente vítima de trânsito nessa idade é a maior causa de morte nessa faixa etária de criança, 1.292 mortes. Segundo caso, afogamento, trazendo aí 913 vítimas. Terceiro, sufocação. Quarto, queimadura. Quinto, queda. Sexto, intoxicação. Então, entre as 6 principais causas de morte na criança, na infância, 4 delas são relacionadas ao trauma, que é o trânsito, a queimadura, a queda e o afogamento. Então, 4 delas estão relacionadas ao trauma. A morbidade e mortalidade, elas ultrapassam a de todas as principais doenças em crianças e adultos jovens. Então, realmente é um problema público e a principal ação aí é a prevenção. E eu trago essa característica demográfica do trauma, né, pediátrico. Na primeira hora ali, a gente tem um primeiro pico de morte no trauma. Esse pico, ele é direcionado àquelas lesões muito graves que não teria nada a se fazer na cena, como a laceração central, comprometimento de grandes vasos, do coração. Então, não há muita coisa que a gente possa fazer para evitar essa morte. Já no segundo pico, é onde o APH e as emergências fixas entram como um combatente aí para evitar essa morte. Então, a gente fala das 2 horas de ouro, onde o paciente ele tem que já estar dentro do centro de cirúrgico sendo abordado, para evitar essa causa de morte. E as principais mortes decorrentes nesse segundo pico são hemorragias, né, do sistema respiratório, órgãos abdominais ou lesões no sistema nervoso central. O terceiro pico são aquelas mortes tardias, onde se passaram semanas e aí houve complicações ao paciente e o paciente apresentou falência de órgãos ou em uma infecção generalizada. Então, esses são os 3 principais picos de mortes no trauma. E o segundo deles, né, o segundo pico, é onde a gente tem uma ação fortemente para combater essa causa de morte. E qual é a causa, as causas de maior insucesso na reanimação no paciente traumatizado pediátrico? Primeira delas é a falha na via aérea e no suporte ventilatório. Então, o A e o B na criança, ela tem que ser fortemente combatida, né? Fortemente estabelecida essa via aérea para que ocorra, evite, na verdade, né, essa principal causa de morte. E o segundo ponto é o reconhecimento e tratamento de hemorragias abdominais e intracranianas. Então, essas 2 causas são as principais causas de insucesso na reanimação. E 80% das mortes, elas poderiam ser evitadas, principalmente se tratando aí de paciente pediátrico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu trago 3 manchetes principais. Uma delas é uma criança, no ano passado, que morreu. Ela estava de passageiro, né, no carro do vô, que era uma caminhonete, lá no Riacho Fundo 1,
e a criança abriu a porta e caiu. Ela não estava sentada no dispositivo adequado, que é a cadeirinha com cinto de segurança. Então, ela abriu a porta do carro e caiu dessa caminhonete. E foi a óbito na cena, né? Aí vocês podem ver a ação aí do SAMU junto com o Corpo de Bombeiro. Ela foi levada para o quartel do Corpo de Bombeiro do Riacho, mas infelizmente não conseguiu ser reanimada. Aqui na segunda notícia, a gente traz, né? Polícia Civil investiga 2 causas de morte em menos de 24 horas no DF. Foi em fevereiro do ano passado. Então, foram 2 causas de morte. A princípio, não era uma causa de trauma, mas quando foi se investigar, existia sim relacionado ao trauma. Um foi uma sufocação por maus tratos, tá? E o outro foi uma vítima de maus tratos também, onde a criança foi abusada sexualmente. Outra aqui foi esse ano, né? Criança de 1 ano morre após cair e se afogar em caixa de gordura no DF. Então, uma criancinha de 1 ano caiu nessa caixa de gordura. Em poucos minutos, a mãe, né, sem saber onde a criança estava, verificou-se que ela estava, que tinha caído nessa caixa de gordura e afogou e foi a óbito. Então, assim, vocês observam que as principais causas aí dessas manchetes, elas poderiam ser evitadas se a gente tivesse utilizado o conceito de segurança da vítima aí. Uma também muito importante, né, uma manchete, é essa da Ceilândia, onde um motorista bêbado atropelou e gravemente, né, ficaram 5 crianças graves atropeladas por esse carro, né, numa via de pedestre, e, assim, as crianças foram atendidas, 3 delas ficaram muito graves em UTI, mas as 5 conseguiram sobreviver. Então, realmente, a gente tem que estar preparado para atender esse tipo de paciente, né, e tem uma valência toda social, e a gente mesmo, como socorrista, a gente fica muito sensibilizado em atender esse tipo de criança, esse tipo de vítima, né, se tratando em pediatria. Então, a gente tem que se preparar. A gente ouve muito falar, né, quando é criança eu não quero muito, não quero atender, não quero me envolver, mas no pré-hospitalar e na emergência a gente não escolhe o paciente. A gente está lá para atender todos os tipos de paciente, de 0 a 100 e poucos anos, né. Então, os tipos e padrões de lesões. Os traumas associados a veículos automotores são a principal causa de morte em criança em todas as faixas etárias. Por isso existe a importância dessa resolução do COTRAN, né, que é a 277, onde ela regulamenta o transporte de passageiro pediátrico. Então, menores de 1 ano, esses pacientes, as crianças, né, têm que ser transportadas no dispositivo de bebê conforto, né, virado de cabecinha para frente, então invertido ali, com um cinto de 5 pontas. Acima de 1 ano até 4 anos, deveriam ser transportados na cadeirinha também com cinto de 5 pontas. Acima de 4 anos, assento de elevação, com um cinto de segurança em 3 pontas ali. Então, assim, a maioria dessas causas de trauma associado a veículo, elas podem ser evitadas desde que a criança esteja num dispositivo adequado. Tipos e padrões de lesões, né? Então, se tratando de acidente automobilístico, a gente inclui aí vários tipos de lesões, inclusive com airbag e cinto de segurança, que pode ocorrer durante esse acidente automobilístico. Principalmente o airbag lateral. A criança colocada, né, do lado do dispositivo de airbag lateral, ela piora o estado quando a gente tem uma colisão lateral, onde esse dispositivo é acionado. Então, ele pode piorar e agravar lesões aí, como queimaduras, laceração de face, entre outros. E também o cinto de segurança, né, pode causar algumas lesões aí, principalmente pancreáticas, abdominais. O afogamento, lembrando que para criança a gente não precisa ter uma piscina, uma praia, um rio, um córrego, um lago, né? Basta um balde de água, a água do cachorro, ou o próprio aí, igual a gente viu na manchete, né? Uma caixa de gordura, ele pode trazer, levar a vítima ao afogamento, se tratando de crianças pequenas. Então, a região cefálica da criança, ela é desproporcional ao tamanho do tórax.
Se a criança se debruçar sobre um balde de água, ela não tem o reflexo de retornar. E com isso pode levar a lesões de afogamento, dentro de banheiras. Então, essa questão do afogamento aqui em Brasília, a gente tem um alto índice de afogamento, e se tratando também de adolescentes aí, esses poços, né? Quem nunca foi aí a esses poços, né? Salto em águas rasas também é o risco, né, do afogamento relacionado ao trauma. Incêndios domiciliares, apesar de não ser tão comum, mas existe esse tipo de vítima, né? Quem teve a oportunidade aí de passar no estágio pelo Agarram, existem muitas vítimas pediátricas, né? Vários locais onde a gente não tem energia elétrica e a energia que é utilizada ainda é a vela, e pode correr o risco de esses incêndios domiciliares. Se tratando aí também de queimadura, né? A gente tem muitas lesões por água quente ou frituras, né? Por questão do fogão, né, estar no nível da criança, onde ele consegue alcançar com as mãos, e essa água quente, né, ou essa gordura quente, ela pode cair sobre a criança, levando aí a queimaduras graves. Homicídios, se tratando de crianças mais velhas, um pouquinho, que está relacionado já por lesão de arma de fogo ou lesão de arma branca. Queda também, é muito importante a gente prevenir a questão da queda. A Sociedade Brasileira de Pediatria traz até o conceito de casa segura, né? Onde ela vai relacionando com o desenvolvimento da criança quais riscos de padrões de lesões que a criança, de acidentes infantis na infância, né? Em casa, que elas podem acontecer. Então, é interessante quem é pai, né? Os pais acessarem esse material para verificar o que é esse conceito de casa segura aí. Então, quais são os tipos e lesões, né, que a gente pode encontrar na criança? Pensando aí no mecanismo de trauma. Então, a gente tem que pensar, antes de a gente chegar na cena aí, se tratando do APH, a gente já vai pensando na física do trauma. Se pensando na física do trauma, eu vou pensar o que eu posso encontrar de lesão naquela criança. Então, ali, se tratando, por exemplo, de um atropelamento, a gente vai levar em consideração qual a velocidade da via. Ela era uma velocidade baixa, e que tipo de lesão eu posso encontrar? Então, diante da velocidade baixa, fraturas em membros inferiores. Se tratando de alta velocidade, o paciente politraumatizado. O paciente era ocupante do veículo, ele estava sem dispositivo de segurança, então também eu vou encontrar uma possível paciente politraumatizado. Agora, se ele estava com dispositivo de segurança, quais lesões a gente pode encontrar? Lesões de airbag ou lesão de cinto de segurança aí. E aí, se tratando de lesões torácicas, abdominais e fraturas vertebrais baixas. Queda de altura. Então, qual era a altura dessa queda? E eu vou falar um pouquinho sobre o que é baixa, e média e alta altura aí, se tratando da física do trauma. Então, quando eu tenho uma queda de baixa altura, eu posso encontrar fraturas em membros superiores e inferiores, né? Média, lesões na cabeça, pescoço, fraturas em membros inferiores e superiores. Alta, altura alta, né? Politraumatizado. Queda de bicicleta, o paciente estava usando capacete, não estava, e aí eu vou associando as lesões que a gente pode encontrar. Pensando aí, lesões associadas a cinto de segurança e airbag. Então, como eu já falei um pouquinho, né? Esse airbag lateral, ele aumenta o risco de trauma aí para a criança, mesmo ela estando diante de um dispositivo adequado. Então, o ideal seria colocar a criança no meio. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, então é impossível a gente colocar no meio, né? E aí a gente tem que evitar pensar, né, aí na segurança, e se pensando no airbag acionado lateralmente, a gente pode encontrar algumas lesões.
Cinto de segurança, né? Então, geralmente, lesão pancreática, lesão abdominal, principalmente se esse cinto estiver diante do abdômen da criança. Lesão também de grandes vasos aqui no pescoço, né? Se ele não estava com cinto de segurança, com assento de elevação, se não estava adequada, passando realmente sobre o tórax. Então, são lesões que a gente pode encontrar se pensando na física do trauma. Então, quando que eu vou suspeitar se o trauma é grave? Eu vou suspeitar quando a criança ela teve uma queda com maior que 1,5 da altura do indivíduo. Então, se tratando de uma criança que tem 1 metro. Se ele caiu acima de 1,5 metro, eu já posso suspeitar de um trauma grave. Quando eu tenho uma colisão a mais de 32 km por hora, veja só, 32 km por hora, eu já posso suspeitar de trauma grave. Então, qualquer via aqui do DF, né, ela vai ter mais de 32 km. Então, possivelmente, eu já posso suspeitar. Quando eu tenho ejeção do veículo, então, principalmente é aquela criança que estava no colo dos pais, né, e foi ejetada para fora do veículo, eu também posso suspeitar de trauma grave. Quando eu tenho morte de um ocupante do veículo, quando a gente tem danos severos ao veículo, e o tempo de liberação do paciente foi acima de 20 minutos. Então, ele ficou mais de 20 minutos preso a ferragens, eu posso suspeitar aí de trauma grave. E aí a gente vai para as características próprias da criança, né, dos pacientes pediátricos. Vamos pensar aí. Então, pensando aí no tamanho, na forma, na superfície corporal, existe uma alta incidência de lesões múltiplas. Por quê? Porque a criança ela tem menor massa corporal, menor tecido gorduroso e tecido conjuntivo. Ela tem uma maior proximidade entre os órgãos, né? Então tá tudo ali muito próximo. Uma lesão ali pode agravar em vários órgãos. E a cabeça também, pelo risco de trauma crânioencefálico, se tratando que a criança, principalmente menor de 3 anos, ela tem essa região cefálica desproporcional ao tamanho do tórax. Então a gente pode encontrar aí aumento desse índice de lesões múltiplas. Então, quando eu tenho um impacto de energia, esse impacto de energia, ele é mais intenso na criança por conta de todas essas características, transmitindo, assim, essa maior energia aos órgãos vitais. As crianças, elas são, todos esses fatores, eles resultam, né, em uma alta incidência de lesões múltiplas. Então, sempre observar e estar atento a isso. E a questão da hipotermia, por eu ter um tecido, menos tecido gorduroso, né, uma menor massa corporal, a criança ela tende a ter mais risco de hipotermia e um agravamento até da hipotensão, né, trazendo aí a essa hipotensão, se tratando dessa questão da hipotermia. Então, a gente tem que pensar nessas características para evitar esse agravamento da criança. O esqueleto da criança, né, ela não tem uma calcificação completa. Então, existem múltiplos centros cartilaginosos de crescimento. O osso ele é mais flexível, ele absorve menos energia, ou seja, essa energia é transmitida mais fortemente para os órgãos aí vitais. Então, o tórax ele não está tão protegido quanto no adulto. Então, às vezes, eu não vou ter nenhuma fratura, mas eu vou ter lesão interna, por conta dessa flexibilidade do osso e de passar esse impacto energético, de energia, né, para os órgãos internos. Então, observar essa questão da física na criança também. E a questão do status psicológico, né? A criança, ela está diante de um susto, de um caos, de uma cena caótica, onde ela não tem os pais, os cuidadores próximos, às vezes, né? Às vezes os cuidadores também estão sendo atendidos. Então, essa instabilidade emocional vai gerar uma não colaboração, uma não cooperação e uma dificuldade de você avaliar o status psicológico dessa criança. Então, eu trago até uma fotinha aqui que a gente tem da Carol, que é da NEL, da unidade avançada, onde ela traz aí o transporte pediátrico, colocando ali, né, um videozinho para a criança ir mais tranquila durante o transporte. Então, pensar nessas ações aí. O que a gente pode fazer de ação? Conversar com um tom de voz, né, mais
mais sensível aí, ter essa sensibilidade para esse status psicológico. E, quando possível, deixar esse cuidador mais próximo da criança, para a gente ter uma colaboração melhor na manipulação e até mesmo uma avaliação do déficit neurológico aí mais completa. E o PHTLS, ele traz que todos os pacientes, incluindo idosos, pediátricos ou gestantes, eles são avaliados de maneira semelhante para garantir que todos os componentes da avaliação elas sejam cobertos e que nenhuma patologia significativa deixe de ser percebida. Então, o XABCDEF, né, agora, ele vale para criança, para idoso, para adulto, para gestante, em todas as particularidades, se pensando e levando em consideração as particularidades de cada um. Tá? Então, o XABCDEF, ele é também uma avaliação pertinente na pediatria. E aqui eu trago um vídeo para vocês. Então, a gente se imagina chegando nessa cena caótica, né, onde eu tenho 5 crianças graves, atropeladas, né, numa velocidade acima de 32 km por hora, então, se pensando na física do trauma, né, quais tipos de fratura que a gente pode perceber aí nessas 5 crianças, e lembrando que, se tratando de uma viatura para 5, a gente vai estar se tratando de um acidente com múltiplas vítimas. Então, sempre a gente já estabelece a segurança da cena, antes de qualquer coisa, porque essa cena ela tem que estar segura para você e sua equipe realizar o atendimento. E sempre a gente pensa também em solicitar ajuda nesse momento, né? Então, uma viatura só, ela não vai ter condição de atender essas 5 vítimas. E aí, se priorizar qual vítima está mais grave para a gente realizar o maior atendimento e a melhor avaliação aí. Então, realmente é uma cena caótica e a gente se coloca no lugar dessa equipe, da dificuldade que a gente vai encontrar. E a gente tem que estar preparado, né, gente? O PAUS, ele traz sempre essa questão da impressão inicial, onde a gente tem o triângulo da avaliação pediátrica. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre o triângulo da avaliação pediátrica, onde a gente, só de olhar para a cara da criança, a gente já consegue identificar 3 principais parâmetros. Primeiro, a aparência. Quando a gente tem uma criança saudável, ela está interagindo, ela está olhando para você, ela está olhando o meio, ela está chorando. Quando eu tenho uma criança que está, né, de olhinho fechado, largadinha, prostradia, são sinais de alerta que a gente tem que pensar. Outra sinal de alerta é a questão da respiração. Como é que está a postura dessa criança? Eu consigo ouvir algum ruído respiratório? Eu não preciso nem auscultar. Se ele tem obstrução, a gente já, de próximo ali, a gente já consegue ter essa ausculta do ouvido aí, né, a nível de ouvido mesmo, que a gente pode conseguir identificar sinais de obstrução. Ele está utilizando musculatura acessória, né, tiragem subcostal, intercostal, supraesternal. Eu tenho batimento de asa de nariz, também é um sinal importante da gente avaliar, principalmente em menores de 1 ano, né, que são sinais ali de dificuldade, de dificuldade respiratória. E a circulação, como é que está a cor dessa criança? Criança sadia, aquela criança corada, né? Boquinha está corada, quando eu tenho uma aparência pálida, cianótica, pele moteada, que são aqueles arroxeamentos na pele, são sinais que só de olhar, em poucos segundos, a gente consegue identificar. E aí eu vou dar uma prioridade para esse tipo de atendimento. E a gente traz a avaliação primária, né? Que é a avaliação do XABCDE. E o novo ATLS, né, ele incluiu, a gente ainda não tem a versão
traduzida em português ainda, né? Deve vir ao final do ano ou o ano que vem. E foi incluído esse F, que são outros fatores, principalmente se tratando de populações especiais, como criança, gestante, idoso. Então, são essas particularidades dessa população especial, inclusive, que a gente está se tratando aqui nessa aula. Tá? Então, além do X, A, B, C, D, E, eu tenho que lembrar, é uma criança menor, eu tenho que lembrar quando eu vou ter, se tratando da física do trauma, que tipo de lesões que a gente vai encontrar, lembrando que a falência da reanimação na criança, ela tem a particularidade da questão da ventilação, de manter essa via aérea, né, funcionante. Então, são particularidades que a gente tem que levar em consideração na avaliação primária. Então, o X realmente é aquele sangramento, se tratando de um sangramento exsanguinante. Então, tanto de artérias quanto de veias, é um sangramento que vai chamar a sua atenção. Esse X, ele já foi implementado, né, desde o último guideline e desde o último protocolo do PHTLS, e a gente ainda vem reforçando que a gente já tinha já dava essa importância para esse sangramento exsanguinante, mas ele vem reforçando a necessidade de fechar essa torneira, né, ele está tendo aquele sangramento e o Stop the Blade também, né, como um dos cursos aí, e podendo ser realizado até para pessoas não sendo da área de saúde, né, para pessoas da segurança. Então, foi reforçado essa questão do controle dessa hemorragia exsanguinante. E quais os dispositivos que a gente tem para controle, né? A gente tem a compressão direta, então a primeira a manobra ali seria realmente a compressão direta daquele local com uma compressa ali, né, e a força ali, no mínimo por 5 minutos, e a gente já tem que pensar em algum dispositivo para fechar realmente aquele grande vaso. A gente tem o torniquete, né, para locais de membros superiores e inferiores, né, a gente pode utilizar esse torniquete. Na criança, a gente tem o torniquete pediátrico, porém, no SAMU aqui de Brasília, a gente ainda não tem disponível nas viaturas, mas existe esse torniquete pediátrico. Preenchimento de ferida também, né? Então, se tratando, por exemplo, de uma vítima de arma de fogo, onde eu não tenho ali o torniquete, eu posso realizar esse preenchimento de ferida. Lembrando que o ideal é que seja um preenchimento de ferida com dispositivo adequado, né? Com agente hemostático. Então, o ideal é a gente realizar, além do preenchimento, a compressão ali direta naquele local. Então, pensar em se fechar realmente esse sangramento exsanguinante vai ser prioridade. Claro que, se tratando de vários socorristas, né, a gente vai fazer várias coisas simultaneamente. Então, enquanto 2 ele está fazendo aquela avaliação dessa hemorragia exsanguinante, já está fazendo a contenção, outro já vai para o A e para o B, né, avaliando a via aérea, estabilizando a cervical, dependendo do caso ali, né, ofertando oxigênio. Então, a gente pode fazer várias coisas simultâneas, se tratando de uma equipe multidisciplinar. Então, se fechamos o X, né, vamos iniciar o A. O A realmente é manter a via aérea pérvia. E como que a gente mantém essa via aérea pérvia? Aspirando o excesso ali de secreção, né? A gente tem alguns dispositivos que a gente pode utilizar, mas a primeira manobra para eu manter essa via aérea pérvia, se tratando de um paciente inconsciente, né, a maioria das causas de obstrução de via aérea em paciente consciente é realmente a queda da base da língua. Então, a língua é uma musculatura. Num paciente inconsciente, a gente tem um relaxamento dessa musculatura e a língua cai sobre a via aérea ali, deixando ela obstruída. Então, a primeira manobra, se tratando de paciente de trauma, é a tração de mandíbula para a gente realizar, realmente afastar essa queda da base da língua, evitar a queda da base da língua, e eu já tenho que pensar ali em utilização de algum dispositivo, porque eu não vou conseguir manter aquela tração da mandíbula por muito tempo. Até porque a gente tem outras funções ali para se realizar. Então, eu tenho que estabelecer uma via aérea segura para garantir a oxigenação adequada. Isso é prioridade. Lembra que uma das causas do insucesso da reanimação é realmente a questão da via aérea. Ela é a causa mais comum de PCR em criança. Falha na via aérea ou em mantê-la efetiva ali, associada à falta de oxigênio.
Então, além de abrir a via aérea, se eu tiver alguma disfunção ali naquela permeabilidade da via aérea, eu já tenho que priorizar a oferta de oxigênio ali sob máscara não inalante, tá? E, além da abertura de via aérea, a gente tem também a estabilização com o colar cervical, né? Estabilização cervical. O colar, ele tem que ser adequado ao tamanho, como vocês podem ver aí na figura, né? É uma criança menor de 1 ano, então tem uma estabilização efetiva da região cervical com o colar adequado. Geralmente, nas viaturas, a gente tem um colar pediátrico, porém, ela não é adequado a todas as idades, principalmente crianças menores. E o PHTLS, ele traz até essa questão aí, né, de quais dispositivos que a gente pode utilizar para manter essa questão como se fosse um colar cervical. Então, a gente pode utilizar coxim, ataduras grandes, que ele vai fixar esse movimento aqui da cervical. Juntamente com a manobra manual ali, a gente vai estabilizar essa cervical. Então, faz parte do A. Se tratando de paciente pediátrico, quando eu vou pensar em pranchar esse paciente, lembrando que a gente tem essa desproporção da região occipital para o tamanho do tórax. Então, na primeira figura ali do lado esquerdo, eu tenho uma vítima, né, que ela está em prancha rígida. Então, quando eu tenho uma vítima em prancha rígida, por conta da cervical aqui, da região occipital, ela ser desproporcional ao tórax, eu tenho um fechamento, uma angulação dessa via aérea. Então, ela não é efetiva para manter a via aérea pérvia. O que o PHTLS traz para a gente? Que a gente tem que colocar um coxim, principalmente na região torácica aqui, né? Até o final do bumbum aqui da criança, da região sacral, de 2 a 3 centímetros. Para quê? Eu tenho que ter um plano de face paralelo à prancha. Então, com esse plano de face paralelo à prancha, eu tenho a abertura da via aérea ali, tá? No paciente clínico, a gente coloca o coxim somente na região interescapular. Se tratando de vítima de trauma, onde eu tenho uma suspeita de TRM, eu tenho que colocar o coxim até o final ali da região sacral. Então, a gente observa que esse plano de face, ele tem que estar paralelo à prancha para a gente manter essa via aérea aberta, tá? Então, eu não posso fazer hiperflexão ou do pescoço, né, por conta desse risco de trauma raquimedular. Então, assim, pensando ali na abordagem dessa via aérea, eu tenho que garantir a respiração, observar se essa respiração ela está espontânea e a via aérea ela está particularmente obstruída pelo mau posicionamento ou não. Para isso, a gente vai fazer a manobra, a princípio, a manobra de tração da mandíbula, depois a gente vai já colocar o coxim, deixando a via aérea paralela à prancha. Então, o plano de face ele tem que estar paralelo à prancha. Alinhamento dessa cervical, manobras de tração de mandíbula ou elevação do mento e imobilização manual alinhada à coluna ali. Quando eu tenho qualquer suspeita de que essa via aérea não esteja pérvia, eu já tenho que fornecer o oxigênio sob máscara não inalante já no ar, tá? Então, é prioridade a questão da hipóxia, principalmente se tratando em criança. A gente já fornece O2 ali sob máscara não inalante já no ar ali, se eu tenho qualquer suspeita de obstrução de via aérea. E aí, como eu falei, essa manobra de tração de mandíbula a gente não vai conseguir sustentar por muito tempo. E a gente tem 2 dispositivos ali adequados para a gente realmente aliviar essa queda da base da língua. O primeiro é a cânula orofaríngea, né, que é a nossa famosa Guedel. E a gente também tem a cânula nasofaríngea, que pode ser utilizada. Qual a indicação ali, a diferença de indicação das 2 cânulas? A orofaríngea eu só posso passar no paciente que não tem estímulo de vômito, tá? Se é um paciente rebaixado, mas quando eu fui passar a cânula, ele apresentou esse estímulo de vômito, tá contraindicado. Por quê? Porque eu aumento o risco de broncoaspiração. E aí eu vou para a cânula nasofaríngea, onde eu também tenho um paciente rebaixado, não está conseguindo manter a via aérea, e eu posso passar a cânula naso. E a gente tem a questão da medição, né? Então, como é que eu vou passar a cânula, medir primeiro a cânula oro? Da comissura labial ao ângulo da mandíbula ou lóbulo da orelha,
tá? Por que que é tão importante essa questão da medição? Porque se eu passar uma cânula muito grande, olha o que ela vai empurrar. Ela vai empurrar a glote sobre a via aérea, obstruindo mais ainda, agravando a minha vítima ali. E se eu passar uma cânula muito pequena, eu vou empurrar a base da língua também obstruindo a via aérea. Então, é importante que a gente passe a cânula adequada, né, de acordo com essa medição, da comissura labial ao ângulo da mandíbula ou lóbulo da orelha. Existem duas bibliografias aí que traz essa questão da medição aí. Uma traz o ângulo na mandíbula e outra o lóbulo da orelha, que vai dar praticamente a mesma coisa. Na naso, como é que a gente faz a medição? Da ponta do nariz ao ângulo da mandíbula ou lóbulo da orelha. Na prática, quando vocês vierem aqui para o núcleo de educação, a gente vai ter uma prática monitorada somente de dispositivos ventilatórios, tá? Então, vocês vão conseguir introduzir essa cânula, manusear e ter mais contato com essa questão de medição, indicação, contraindicação, como é que a gente coloca. E aí, a cânula naso, né, ela também vai fornecer essa permeabilidade da via aérea ali, ó, segurando a base da língua. Então, as duas têm a mesma função. A indicação da cânula oro é somente para paciente que não tenha reflexo de vômito, e a questão da indicação da cânula naso é para quando a gente tem um paciente que apresenta esse estímulo de vômito. Na questão da naso, a gente tem que evitar no trauma quando eu tenho uma suspeita de trauma de base de crânio, porque com esse trauma ela pode fazer um falso trajeto e parar ali, piorar a lesão craniana, tá? Então, se suspeitar, a gente evita de passar a cânula naso. Quando a gente vai suspeitar? Quando a gente tem epistaxe, otorragia, né? Então, a gente verifica ali a questão desses sinais que a gente pode encontrar. Então, falamos do A, né? O do X, que é a questão da hemorragia sanguinante. Falamos do A, que é onde eu vou estabilizar a cervical, colocar o colar cervical, deixar a via aérea pérvia, né? Aspirar, utilizar alguma cânula se necessário, e colocar o colar cervical. Vamos para o B, que é a respiração e ventilação. Reconhecer troca gasosa deficiente. E sinais de estigmas de trauma ali, ó, como a gente pode observar nesse tórax infantil. Então, como que eu vou avaliar essa respiração e essa ventilação? Primeiro, com a inspeção. Então, eu vou expor o tórax da criança e vou olhar se tem algum estigma de trauma, a simetria desse tórax durante a ventilação, né? Ali mesmo, eu já posso verificar a frequência respiratória, se ela está em taquipneia ou se ela está em bradipneia. O esforço respiratório, ela está utilizando musculatura acessória, afundamento de fúrcula, batimento de asa de nariz, uso da musculatura ali acessória. A ausculta, né? Então, no pré-hospitalar, às vezes a gente vai ter dificuldade de fazer a ausculta, principalmente se a gente não tiver um esteto mais adequado, por conta dos barulhos e ruídos externos. Então, posso fazer a ausculta também ali dentro da viatura, onde a gente tem um ambiente mais controlado. E a questão da hipóxia, né? Onde eu tenho uma coloração mais pálida, pode evoluir para uma cianose, e a gente tem uma alteração do estado mental, tá? Então, essa basicamente é a avaliação da ventilação do paciente. E o que eu vou fazer? Então, eu vou aspirar precocemente, periodicamente, lembrando que a criança, ela tem a particularidade de ser mais hipersecretiva, tá? A língua, ela também é um pouquinho mais desproporcional ao tamanho, né, da boca, então essa obstrução, ela pode ser recorrente. E eu posso encontrar algum corpo estranho. Então, será que essa criança estava se alimentando? Ela usa aparelho ou não? Ela estava com alguma coisa na boca, chiclete, pirulito, balinha? Então, observar essa cavidade e retirar ali e reobservar essa questão da secreção, né? Aspirar precocemente e periodicamente. Ali eu já vou pensar, se eu tenho alteração em algum sinal do B ali, eu já tenho, se eu não coloquei oxigênio ainda no ar, nesse B eu tenho que reforçar essa necessidade de colocar, de fornecer oxigênio suplementar. E aí a gente vai avaliar qual dispositivo que a gente vai utilizar.
Se o paciente tem drive respiratório, tem respiração espontânea, eu vou colocar a máscara não reinalante, adequada à idade, né? É uma máscara de alto fluxo, então eu vou ligar ali de 10 a 15 litros de oxigênio na máscara, adequada ao tamanho da face da criança. Quando eu tenho uma bradipneia, uma ventilação muito superficial, ou o paciente não está respirando, eu vou fornecer ventilação mecânica, ou ventilação sob BVM, né? Que é a bolsa válvula máscara, que é o nosso AMBU aí mais conhecido. Então, opa, vou voltar aqui. Então, a máscara, ela tem que estar bem adaptada à criança, tá? Fonte de oxigênio ligado, a bolsa de reservatório, ela tem que estar ligada, e eu vou fornecer observando a expansibilidade torácica. Por quê? Uma ventilação vigorosa, ela pode causar um pneumotórax, ou um pneumotórax hipertensivo, ou até mesmo um barotrauma, tá? Então, a maioria dos socorristas, eles estão mais acostumados a atender paciente adulto, né, onde a gente faz uma pressão e o volume ali do BVM que a gente fornece, ele é maior. Então, na criança, a gente tem que ter esse cuidado de fornecer o oxigênio, fornecer sob pressão ali positiva, apenas o necessário para realizar uma boa expansibilidade torácica, tá? Justamente para evitar esse barotrauma e esse pneumotórax. Então, respiração e ventilação, né? O que a gente vai fornecer? Então, observar indícios de hipóxia, né, que é a causa mais comum de PCR em criança. Então, mais uma vez, a gente reforça essa necessidade de fornecer oxigênio suplementar no dispositivo adequado. E aí, eu tenho que ter uma noção de quanto que é uma frequência adequada para aquela criança. Então, por exemplo, se eu tenho um lactente, eu tenho uma frequência ventilatória de 30, até 30, está adequada ali, ela não tem uma taquipneia. Agora, para um paciente, por exemplo, escolar, adolescente ali, ó, no adolescente, por exemplo, ó, a máxima ela vai até 20, né? Então, assim, conforme aumento da idade, a gente tem uma diminuição dessa frequência respiratória ideal. Então, é interessante a gente ter uma noção de quanto que é a frequência respiratória ideal para aquela idade. Lembrando que esse BVM pediátrico, principalmente essa marca que eu mostrei aí, que é a AMBU, ela pode ser utilizada em pacientes de até 30 quilos. Acima disso, a gente vai utilizar o BVM adulto mesmo, com a máscara adequada, tá? Vamos lá para o C. Então, reconhecer alterações circulatórias, determinação acurada do peso e da volemia do paciente. Tudo que a gente faz na pediatria é baseado no peso, né? Então, para isso, a gente tem uma fórmula aí para a gente avaliar. E vocês vão observar esse gráfico aqui, onde a linha pontilhada é a frequência cardíaca, a linha contínua é a pressão arterial e essa linha pontilhada maior é o débito cardíaco. Então, qual o melhor sinal para eu verificar na criança, para eu verificar que essa criança está tendo sinais de choque? Então, observa ali, ó, quando eu tenho um início de perda sanguínea, eu já tenho uma alteração da taquicardia, eu já tenho um aumento dessa frequência cardíaca. Então, esse é o sinal mais adequado, juntamente com a perfusão periférica, para eu avaliar se esse paciente ele está tendo sinais de choque. Por quê? Olha quando eu olho a pressão arterial ali, ó. Para ela começar a ter uma perda acurada dessa pressão, eu vou ter já perdido mais que 30% de sangue desse paciente. Então, a APA, como o paciente pediátrico, ele tem uma reserva funcional, ele permite que essa manutenção da APA, ela fique em níveis normais até eu ter um agravamento desse choque hipovolêmico. Então, qual o principal sinal que eu tenho que verificar que o paciente está realmente com indícios de choque hipovolêmico? Quando eu tenho alteração da taquicardia, né, quando eu tenho um aumento dessa frequência cardíaca e quando eu tenho uma diminuição da perfusão periférica. Esses dois são os principais sinais de choque hipovolêmico. Então, o que a gente verifica no C? Não é só se tem pulso ou não tem pulso, é a qualidade desse pulso. E se tratando de trauma, a gente vai verificar o pulso periférico, né? Então, o pulso ali radial mesmo. Eu verifico a qualidade desse pulso, ele está um pulso cheio, ele está um pulso muito rápido, ele está um pulso filiforme, ele está um pulso lentificado.
A gente vai verificar a frequência cardíaca do pulso e a qualidade daquele pulso. A perfusão periférica, então a gente, né, segura ali por 3 segundos e vê em quantos segundos essa perfusão, essa coloração, né, do periférica, ela retoma. Se eu tiver acima de 3 segundos, já é um sinal de hipoperfusão. E a pele, qual é a cor da pele? Então, quando a gente se pensa em circulação, a gente traz os 6 P's. Então, primeiro, pulso, perfusão e pele. Se eu tiver alteração em qualquer um desses P's, do pulso, da perfusão ou da pele, eu já tenho que se pensar que eu estou tendo um sangramento ali. São sinais de choque hipovolêmico. Eu já avaliei o tórax, eu já avaliei o X, não tinha nenhum sangramento exsanguinante. Então, a gente vai avaliar os próximos locais onde tem um sangramento abundante que pode causar esse choque hipovolêmico, que é a pança, que a gente chama, né? Então, a região abdominal, eu faço nos 4 quadrantes a palpação, posso fazer a ausculta. O que eu estou buscando ali? Se está flácido, se eu sinto alguma massa, se ele está doloroso a palpação, tá? Se tem algum estigma de trauma ali também abdominal, principalmente de cinto de segurança, que pode ter. Outro local que sangra muito é a pelve, né? Então, na criança, a gente faz o fechamento daquela pelve, observa se tem alguma crepitação, se tem alguma dor, né, ao realizar essa avaliação. E na prática aqui vocês vão ter a melhor descrição e vocês vão poder fazer essa avaliação todinha do C aí, da pelve, tá? Se eu tiver suspeita de fratura de pelve, eu já tenho a indicação de estabilização dessa pelve, que a gente vai ver no próximo slide. Outro local que sangra bastante é o fêmur, né? Então, a perna, avaliar toda a estrutura dessa perna aí. Então, eu vou expor, cortar a calça mesmo, se for necessário, vou expor aquela perna e fazer uma avaliação com a palpação e inspeção para a gente verificar sinais e estigmas de trauma, né? Então, eu tenho um arroxeamento daquela perna, eu tenho um desalinhamento da perna, ou eu tenho um local de edema, né? Um local de sangramento ali ativo ou não, é fechado ou é aberto, e aí a gente vai fazer a estabilização dessa perna, tá? Se tratando de pelve, né? A gente tem a cinta pélvica para adulto, porém, na criança, essa cinta pélvica, ela não pega, tá? Porque na viatura, a gente só tem a cinta pélvica do tamanho M. Então, como que a gente vai fazer a estabilização dessa pelve? A gente vai utilizar um lençol, tá? De algodão, não pode ser de TNT. Então, abaixo do trocânter aqui, ó, da cinta, da curva ilíaca, né? Aliás, tá? No meio do trocânter, a gente vai fazer esse fechamento com o lençol. Na prática, a gente também vai fazer essa prática aqui com vocês, tá? E além desse fechamento com o lençol, a gente também faz um alinhamento das pernas. Porque quando a gente tem um sinal de fratura de pelve, a gente tem a abertura dessa pelve. E os pés, eles estão largados para o lado. Quando a gente faz essa aproximação dos pés, né, amarrando aí uma atadura levemente, a gente já tem um fechamento ali fisiológico, anatômico, na verdade. E aí, além disso, a gente associa essa estabilização com o lençol, tá? Então, vocês vão ter aqui na prática, nessa prática monitorada, essa avaliação e estabilização da pelve. Então, resposta sistêmica à perda sanguínea. Então, como que eu vou saber que os sinais de choque, ele está com choque leve, moderado ou grave? No choque leve, a gente tem uma perda menor que 30% de sangue. Moderado, a gente tem de 35% a 45% e grave, acima de 45% de perda sanguínea. Então, quais são as alterações que a gente vai avaliar em cada grau de choque? Primeiro, se eu tenho avaliação cardíaca, né? Eu tenho ali, então, aumento da frequência cardíaca, tá? Então, é o primeiro sinal que a gente vai verificar de choque hipovolêmico. Os pulsos periféricos, eles estarão finos e fracos. A pressão sistólica ainda vai estar dentro da normalidade, como a gente viu no gráfico anterior, e a pressão de pulso ela ainda vai estar normal.
Já no sistema nervoso central, a criança ela vai estar irritada, ansiosa, confusa. A pele ela vai estar fria, mosqueada, que é aquela pele pálida e arroxeada. O tempo de enchimento capilar ele vai estar prolongado, então também é um sinal importante para a gente avaliar. E o débito urinário, principalmente se tratando aí dentro da emergência, né, uma emergência fixa, a gente vai ter a diminuição desse débito urinário. Então, ele vai estar diminuído ou muito diminuído. Quando eu estou com um choque grave, moderado, aliás, desculpa, a gente tem uma frequência cardíaca acentuada, os pulsos centrais ali já estarão fracos e a gente não vai ter mais pulso periférico presente, tá? A PA sistólica ela vai estar no nível inferior do limite ali, então ainda não vou ter uma alteração acentuada da pressão arterial sistólica. A gente tem um estreitamento de pressão de pulso. O paciente ele já vai estar mais letárgico, uma resposta diminuída à dor. A pele vai estar cianótica, o tempo de enchimento capilar muito prolongado e o débito urinário ele é mínimo. Quando eu tenho um sinal grave ali, de choque hipovolêmico, né? Então, a frequência cardíaca ela já vai estar muito alta ou evoluindo para uma BRAD, que é pior ainda, que é um agravamento, tá? Os pulsos centrais estarão finos ou ausentes. Ausência de pulso periférico, o paciente vai estar hipotenso, o estreitamento de pulso, ele vai estar acentuado. Na questão do sistema nervoso, o paciente vai estar inconsciente, comatoso, né? Então, não responsivo, Glasgow de 3. A pele, ela estará fria e pálida e o débito urinário vai estar ausente. Então, é um paciente muito, muito grave. E aí eu tenho, até quem quiser fazer um print dessa tela, é interessante, porque a gente tem uma média ali de sinais vitais, dependendo da idade ali. Para lactente, o peso, mais ou menos, quanto que a gente vai encontrar, qual a frequência cardíaca ali, a pressão arterial adequada ali, ela vai estar acima de 60, a frequência respiratória e o débito urinário, tá? Então, é uma tela interessante para vocês fazerem o print. Então, a gente tem os parâmetros vitais ali, dos sinais vitais, de acordo com a idade ali. E lembra que eu falei que tudo é baseado no peso? Inclusive, a volemia, se a gente pensar em fazer uma expansão volêmica, né? Então, ela também tem que ser baseada no peso. Como que a gente calcula se eu não tenho um cuidador próximo ali para me falar o peso da criança? A gente vai fazer assim, ó, peso é igual a 2 vezes a idade mais 8 ou mais 10, dependendo da bibliografia. Então, geralmente, mais 8 a gente usa para menina e mais 10 a gente usa para menino. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos, 2 vezes 2, 4, mais 8, 12. Então, ela vai estar entre 12 e 14 quilos ali, tá? É uma média para a gente se pensar em paciente pediátrico, onde eu tenho que fazer uma volemia, que eu tenho que calcular o peso. Já a pressão sistólica, a gente geralmente faz esse cálculo aqui, ó, 70 mais vezes 2 vezes a idade em anos. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos, né, 2 vezes 2, 4, 70 mais 4 vai ser a pressão arterial sistólica para aquela criança, tá? Então, é interessante a gente ter essa colinha, né? Todo pediatra tem uma colinha, porque realmente é tudo baseado no peso e a gente tem que saber o cálculo certinho. E aí, se pensando em sinais de choque, eu tenho que se pensar em expansão volêmica para, né, resgatar essa volemia da criança. Eu trago que a criança não é um paciente de fácil acesso venoso, né? Então, na cena, o que a gente fala? A gente não se admite perder tempo na obtenção do acesso venoso. O insucesso após 2 tentativas é suficiente para se pensar em chegar ao hospital ou pensar numa intraóssea, tá? Então, quais são as veinhas mais fáceis, entre aspas, né, de se tentar um processo periférico? É a fossa antecubital e a veinha safena no tornozelo. Quem não tem, observou-se ali, fez o garroteou, observou ali, não achou, não fique perdendo tempo na cena tentando puncionar acesso venoso. Por quê? A punção desse acesso, o custo-benefício do tempo ali, de perda de tempo na cena, o custo vai ser maior do que o benefício, tá? Então, se você está perdendo tempo na cena, não é o ideal ali. A gente vai fazer o transporte prioritário desse paciente, pensando aí que a gente tem um local que está sangrando, tá?
E a intraóssea é bem interessante de ser utilizada, né? Então, se a gente tem uma UZI no local ou uma unidade avançada, a gente tem esse dispositivo disponível na viatura, então pode-se pensar em fazer uma intraóssea. O que eu tenho que pensar também? Se a gente tem mãos na cena, né? Se tratando do pré-hospitalar, a gente tem poucas mãos na cena. A gente tem, se for uma avançada, o médico, o enfermeiro e o condutor, né? Apenas 3 pessoas. Às vezes, realmente, a gente tem outras viaturas associadas à mesma ocorrência, mas não é sempre. Então, eu tenho muitas mãos na cena, eu consigo, enquanto alguém está fazendo a estabilização, já tem outro que pode funcionar esse acesso, ok, beleza. Quando eu não tenho mãos na cena, eu não vou perder tempo realmente pensando aí nesse acesso, tá? E isso a gente pode fazer também dentro da viatura, né, esse acesso venoso. Então, lembrando, se eu vou pensar em reposição volêmica, eu não vou pensar em reposição apenas de cristalóide, né? A primeira reposição, beleza, ela ser de cristalóide, a gente vai realizar, mas a gente já tem que pensar na reposição de hemácia e plasma fresco, tá? Então, o paciente ele está perdendo sangue, ele vai precisar dessa reposição sanguínea aí. Então, a taxa de sobrevivência de lesões rapidamente exsanguinante é muito baixa na população pediátrica. Tá? A reanimação baseada no controle de danos. Então, a primeira reanimação volêmica a gente vai fazer com cristalóide. E como que a gente faz? 20 ml por quilo. Então, lembra lá do meu paciente que tem 12 quilos? Eu vou fazer 20 ml vezes 12, que vai dar 240. Então, eu vou funcionar o acesso endovenoso ou intraósseo. E a gente vai realizar essa reposição volêmica ali de 240 ml sob controle. Tá? Em meia hora no máximo. É muito importante a gente pensar, quando a gente pensa em puncionar acesso na criança, né? Geralmente a gente só tem soros de 500 ml, né? Principalmente no pré-hospitalar. Então é importante a gente ter o controle dessa volemia que está entrando nessa criança. Então imagina eu pegar uma criança, né? Um bebezinho ali de 10 quilos, 5 quilos, e fazer uma reposição de 500 ml. Então, eu vou agravar a condição clínica dessa criança, né? Eu vou sobrecarregar a função cardíaca, a função renal. Então, não é adequado. Eu posso piorar o quadro dessa criança. Então, a reposição volêmica ela tem que ser baseada no peso mesmo, com controle ali. E quais os sinais que essa reposição volêmica ela está sendo efetiva? Então, eu vou ter uma diminuição da frequência cardíaca. Ali eu já vou ter um retorno de pulso periférico, então o pulso ele já vai estar mais cheio, tá? O retorno da coloração da pele, o aquecimento das extremidades, o aumento da PA sistólica para a faixa de normalidade, aumento da pressão de pulso, o débito urinário, ele vai começar a apresentar um débito urinário e eu vou ter uma termorregulação. Isso são sinais de que minha reposição volêmica está sendo efetiva. Então já falamos do X, do A, do B, do C, vamos para o D. O que é o D? Avaliação do déficit neurológico. Então, eu vou avaliar o nível de consciência, tamanho da pupila e reação pupilar do doente. Então, na avaliação neurológica, o que é importante eu levar em consideração? O cérebro da criança, ele dobra de tamanho nos primeiros 6 meses de vida e atinge 80% do tamanho do cérebro do adulto por volta de 2 anos. Por isso que essa região cefálica ela é tão desproporcional ao tamanho do corpo do paciente, né? E com isso eu tenho o maior risco de TCE em criança, tá? O prognóstico de TCE em criança, apesar de ele ser melhor em adulto, a gente pode apresentar maior riscos de lesões se tratando de trauma. E sempre quando a gente pensa em D, a gente tem que avaliar a glicemia. A glicemia é um parâmetro muito importante para a gente avaliar na pediatria, porque a criança ela não tem reservas glicêmicas. Então, sob um trauma, né, sobre um mal clínico aí, ou traumático, essa reserva ela é rapidamente absorvida e a criança ela pode apresentar hipoglicemia. Então, uma das disfunções neurológicas, né, essa diminuição do déficit neurológico, ela pode ser evoluída por conta dessa hipoglicemia. Então, é importante a gente avaliar e se tiver abaixo de 60, a gente vai tratar. Além dessa avaliação, a gente vai avaliar o Glasgow. Vou falar de 2 escalas aqui que a gente utiliza muito, é o Glasgow e o AVDI. Então, o AVDI é o quê?
é uma escala rápida que a gente vai avaliar se o paciente está em alerta, ou seja, ele está abrindo um olho, ele está interagindo com o meio, ele está te olhando, ele está entendendo o que está acontecendo, ou ele responde a estímulo verbal. Então, eu faço um estímulo e ele abre o olhinho. Se ele responde a estímulo doloroso, que na verdade é estímulo sob pressão, onde a gente geralmente faz pressão. Leito unguial, né? Fossa aqui orbitária, trapézio, a gente pode fazer essa pressão e verificar se o paciente reage, né? Ou se o paciente está totalmente irresponsivo. E aí a gente vai dando sinais de gravidade aí, dependendo do AVDI. Trazendo o Glasgow, a gente vai ter o Glasgow igual para o paciente adulto, né? Que vocês já viram aí na aula de trauma adulto. Só que a gente tem uma adaptação para crianças menores de 4 anos na resposta verbal. Então, eu vou falar um pouquinho da resposta ocular, motora, e a gente vai falar um pouquinho da alteração da resposta verbal. Então, na resposta ocular, a gente tem, se o paciente abre o olho espontaneamente, ganha 4 pontos, né? Se o paciente abre o olho apenas ao estímulo verbal. Se o paciente abre o olho após o estímulo doloroso. Ou se esse paciente está sem resposta. Teve também uma atualização da escala de Glasgow, né, onde a gente não consegue testar. Então, por exemplo, se o paciente tem um trauma de face aqui, eu não vou conseguir testar essa abertura ocular por conta do trauma. Então, a gente vai colocar NT, não testado. Se tratando da resposta motora, né, então eu vou observar a melhor resposta motora. Ela obedece ao comando simples? Né? Então, eu estou vendo que ela está tendo movimentos espontâneos ali, adequado à idade. Ela localiza a dor, então eu faço o estímulo, ela consegue vir com a mãozinha localizador. Ela tem uma flexão normal de retirada, então ela consegue, a flexão normal, ela consegue fazer esse movimento aqui mais distante do tórax, ou ela tem uma flexão anormal, onde ela só movimenta ali o braço, por exemplo, ou ela tem uma extensão, né, que é a descerebração, ou sem resposta, ou ainda não testado também pode ser utilizado. E aí a gente tem a alteração, né, a adaptação, na verdade, da escala verbal, da resposta verbal, no Glasgow pediátrico menores de 4 anos. Então, ele fala palavras apropriadas, ele tem um sorriso social, ele fixa você com o olhar, ele ganha número 5. Ele chora, mas é um choro consolável, é 4. Se ele chora irritavelmente, muito irritadinho, ganha número 3. Irritado e agitado, número 2. Ou ausente, número 1. E o NT também de não testado, né? Então, essa é a adequação da resposta verbal se tratando de vítimas menores de 4 anos. Além da questão pupilar, né? Então, não trouxe o slide aqui, mas a gente avalia a resposta pupilar. Então, se as pupilas estão isocóricas, se elas estão fotorreativas, se elas estão midriáticas ou se elas estão mióticas. Tudo isso vai se pensar em alteração do sistema nervoso cerebral. A questão da exposição. Então, a gente tem que expor a criança, mas lembrar que a criança ela tem uma alta chance de hipotermia. E esse agravamento da hipotermia até evoluindo para uma hipotensão. Então, além de expor a criança, beleza, mas a gente vai aquecer essa criança. Então, as crianças elas são mais propensas à hipotermia. Ela tem uma maior superfície corpórea em relação ao peso e ao tamanho, tá? Então, ela tem uma maior perda de calor. Tá? Então, a gente tem que se pensar nesse risco de hipotermia. Tá? Crianças menores de 1 ano, né? Ela tem grandes vasos aqui na cabecinha, então ela perde muito calor através da região cefálica. Então, a gente coloca uma touquinha ou um coxinho, um tecido ali para aquecer, para manter aquela temperatura. E ela tem uma menor capacidade de produzir calor. Quando eu estou expondo a criança, eu sempre vou procurar estigmas de trauma, tá? Então, observar sinais de maus tratos. Quando é que eu vou ter um alerta que essa criança que eu vou suspeitar de vítimas de maus tratos? Onde eu tenho uma discrepância da história. Então, a mãe fala que ela caiu da altura,
mas quando a gente chega, tá um trauma muito grande, que ela não pode ser a mesma altura que a mãe está falando, tá? Ou quando eu tenho uma demorou demais para chamar ajuda, então já tem horas que aquela criança ali tá naquele trauma, por que demorou tanto para chamar ajuda? Então é uma suspeita. Quando eu tenho repetidas histórias de trauma, então, principalmente no PS, né, a gente consegue observar bastante. Então, aquela criança que teve ali semana passada, já teve a terceira vez que aquela criança vem com indícios de trauma, tá estranha essa história. Onde a gente não tem respostas adequadas que os pais contam. Então, chega o cuidador, o pai conta uma história. Daqui a pouco a avó chega e conta outra história. E as histórias não se harmonizam. Então, são histórias, assim, discrepantes ou evasiva. E o mecanismo de trauma, ele é diferente para a idade, desproporcional à idade que essa criança tem, tá? Então, é um bebezinho que a mãe fala que ele rolou da cama, mas um bebê de 3 meses, por exemplo, 2 meses, ele não rola da cama. Como é que ele caiu? Então, é uma história que ela não é compatível para a evolução que essa criança tem. Então, é muito importante a gente ter esses sinais, observar esses sinais de maus tratos e fazer a notificação compulsória. Tá? Essa notificação, a legislação traz que o primeiro profissional que se deparou com essa suspeita, ele tem a obrigação de fazer essa notificação compulsória. Então, mesmo a gente do pré-hospitalar, a gente tem uma ficha que a gente pode fazer. E, às vezes, a gente observa essa questão do trauma, né, de sinais de maus tratos, e a gente até transporta uma vítima que nem teria necessidade de ser transportada para a preservação daquela criança, né, se pensando que a gente está na casa do agressor e a gente também, como equipe, pode ser agredida. Então, a gente não vai conversar, ter essa conversa ali na frente dos pais. A gente vai suspeitar, regular, né, fazer a notificação e quando a gente chega na unidade fixa, né, na UPA ou na emergência, a gente ainda vai enfatizar esses sinais de maus tratos, pode até abrir um boletim de ocorrência, se tiver o plantão policial ali no local, tá? Então, sempre observar essa questão dos sinais de maus tratos, queimadura, né, sinais de queimadura, sinais de traumas antigos ali, já roxo, então a gente observa. Tá? E lembrar de aquecer essa vítima. No pré-hospitalar móvel, a gente tem a manta térmica que a gente pode utilizar, né? Então a gente cobre o paciente com aquela manta que vai tentar diminuir esse risco de hipotermia. Então, só para finalizar, eu vou fazer um caso clínico aqui com vocês, discutir um caso clínico que a gente pode observar apenas na história ali, quais os sinais que a gente já pode suspeitar ali de agravamento da criança. Então, chegou lá a ocorrência para vocês, um menino de 7 anos de idade, que estava andando de bicicleta sem capacete, quando foi atropelado por um carro em frente ao Tagua Center. Só nessa frase, a gente já pode identificar alguns sinais de alerta. Primeiro, andando de bicicleta sem capacete, então ele não estava com o dispositivo ali de segurança, que é o capacete. Então, corre risco, se tratando da física do trauma, né, corre risco de TCE. E ainda, a velocidade do carro em frente ao Tagua Center, né, um atropelamento a uma velocidade de mais de 32 km por hora. Então, só esses 2 itens aí, a gente já pode observar que eu posso encontrar um paciente de uma vítima grave de trauma. Quando a gente chega, a chegada da equipe, né, o paciente não respondia a estímulos, tinha respiração rápida, pupilas anisocóricas, extremidades pálidas, sudoreicas, membro inferior esquerdo com abrasão e desalinhamento. Então, observa ali, paciente não responde a estímulos, respiração rápida, então taquipneico, pupilas anisocóricas, extremidades pálidas, frias, sudoreicas, membro inferior desalinhado. Então, já tenho ali sinais de choque hipovolêmico e disfunção neurológica ali acentuada. Tá? Aos sinais vitais, a frequência respiratória 38, para uma criança de 7 anos, ela está acima do nível normal. Frequência cardíaca também, para uma criança de 7 anos, 144, o paciente está taquicárdico.
Tempo de enchimento de 4 segundos, então está lentificado, mais um sinal aí de alerta. A PA, vamos calcular aqui a PA para esse paciente? 2 vezes 7, 14, mais 70, seria 74, 84 ali, o ideal de PA sistólica. Então, a gente já tem uma evolução ali de uma PA um pouquinho abaixo, PA sistólica um pouquinho abaixo para a idade da criança. E o Glasgow, ó, resposta ocular 1, resposta verbal 2, resposta motora 2. Então, Glasgow de 5, paciente muito grave. Pensando no X, ABCDE, né? O X, então, aparentemente não tinha lesão sanguinante, então a gente já vai pular para o A, né? O A, o que é? Lembra que é estabilização da cervical com abertura da permeabilidade da via aérea. Então, já nesse momento, lembra que o paciente já estava taquipneico ali, eu já ofereço O2 já no A ali. Já considere instalar oxigênio sob máscara não reinalante, porque o paciente está em respiração espontânea. Ali, como o paciente está Glasgow de 5, eu já posso considerar algum dispositivo, seja Guedel, seja cânula naso. O que vai diferenciar a indicação uma da outra é se o paciente tem estímulo de vômito ou não, tá? Alinhamento e estabilização da cervical, colocação do colar cervical, porque a física do trauma, ela me dá uma suspeita de TRM-TCE. Eu posso ter um TRM-TCE e por conta da física ali do trauma e do rebaixamento ali do nível de consciência do Glasgow ali. Então, posso ter um TCE, um TRM, esse paciente, ele tem indicação de restrição do movimento da coluna. O B, observar o tórax, expor esse tórax, lembra? Inspeção, palpação, ausculta desse paciente, tá? E observei que, pelos sinais lá, ele tinha taquipneia, né? Não me falou se tinha assimetria ou se estava simétrico. E, mais uma vez, se pensar no dispositivo adequado para a ventilação. Se esse paciente continuar com taquipneia, né, eu vou fornecer O2 sob máscara não reinalante. Se ele evoluir para uma BRAD, para uma apneia, lembrar do BVM. O C, então, pulso, lembra dos 6 P's? Pulso, perfusão e pele. Então, eu tenho alteração do pulso, a frequência cardíaca estava alterada, né? A pele estava pálida e fria, e o tempo de enchimento capilar estava de 4 segundos. Então, eu tenho sinais de choque. Eu já observei o tórax, ali no tórax não tinha trauma, não era sanguinante. Eu vou para os outros P's, que é a pança, pelve e perna, né? Então, observa ali a região abdominal, verifica a pelve, né? Se tratando da física do trauma, o paciente pode ser um politraumatizado, se suspeitando de atropelamento, né? Então, observa, se eu tiver algum indício de fratura de pelve, eu vou fazer a abordagem ali, fechamento daquela pelve. Ali ele falou que ele tinha um desalinhamento da perna, né? Uma lesão com desalinhamento. Então, verifica se é no fêmur, porque também é um local que a gente já conversou que sangra muito. Então, vou fazer um alinhamento e vou pensar numa reposição volêmica ali, se a gente tiver mãos na cena, e se eu não vou perder tempo, se for um acesso rápido. Uma criança de 7 anos, né, já dá para ser um acesso mais rápido. O Glasgow dele, então, e a reação pupilar, né, é sugestivo a TCE, por conta do rebaixamento do Glasgow e da anisocoria. E a exposição, lembrar do controle de temperatura e aquecer e mobilizar esse paciente. Outra coisa no D, lembrando do Glasgow, tá? Às vezes na cena a gente não verifica, mas durante a avaliação ali secundária a gente pode verificar, tá? A glicemia desse paciente. Então o peso, ó, observa, lembra que o cálculo é 2 vezes a idade mais 8 ou mais 10? Então 2 vezes a idade, né? 2 vezes 7, 14, mais 8, 22. Então, a minha reposição volêmica vai ser baseado nesse peso de 22 quilos. Então, seria de 440 ml. E a idade, né? Se eu pensar numa pressão sistólica, eu tenho esses 2 cálculos. Então, vai variar entre 104 e 84 ali, a pressão sistólica. Para ele, já vai estar baixa, porque ele estava apresentando uma pressão sistólica de 80. Então, realmente é um paciente grave. Lembrar o que a gente tem que fazer na cena. Ele tem prioridade. A gente vai fazer a avaliação primária
né, completa, mas ele tem prioridade de transporte para esse paciente. Pessoal, essas são as referências bibliográficas, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês aqui na parte prática, estarei com vocês. Aqui eu deixei um e-mail do Nuedu, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? adm.nelsonmudf@gmail.com, e eu agradeço aí a atenção.